Se você pudesse aprender apenas uma ferramenta de inteligência artificial hoje, eu recomendaria justamente a que eu vou mostrar nesse vídeo. E talvez você até pense que já conhece essa ferramenta, mas meus amigos, as coisas estão mudando rápido demais. Eu gravei meu primeiro vídeo sobre ela há alguns meses, e de lá pra cá foram tantas atualizações, tantas melhorias, tantos novos recursos que até o nome da ferramenta mudou. E olha só isso, agora você consegue até entrar numa conversa com a IA. Exactly. Oh, our listeners got something to share. Let's hear it. Hey, this is really interesting. I will keep listening. Hey, we are so glad you are joining the conversation. It's great to have you with us. Eu estou falando do antigo Notebook LM, que agora se chama Gemini Notebook. E nesse vídeo eu vou te entregar um verdadeiro cursão dessa ferramenta. Nós vamos passar por toda a plataforma, dos primeiros passos até os recursos mais avançados, inclusive utilizar ele integrado ao próprio Gemini. E claro, vou mostrar as novidades que eu já adianto, não são poucas. Então se você quer dominar o Gemini Notebook e entender porque, na minha opinião, essa é uma das ferramentas de IA mais úteis que existe hoje, fica comigo até o final desse vídeo. Sejam bem-vindos ao cursão do Gemini Notebook. Antes de ir pro tutorial, já sabe, deixa o seu like para fortalecer, ajuda demais o canal e também considera clicar no botãozinho aí para se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos. Eu sou o Eli Rigobelli e aqui eu trago atualizações sobre inteligência artificial, também te mostro como programar com IA, fazer automações, e eu tenho certeza que você vai gostar de alguns vídeos aqui do canal. Bora pro tutorial. Se você nunca utilizou, para acessar é bem simples. Você pode entrar no Google aqui e pesquisar por Notebook LM, que é o nome antigo, ou Gemini Notebook. E vai ser esse primeiro link aqui. Ou você pode digitar notebook.google. Nessa página explica o que essa ferramenta é capaz de fazer, mas nós vamos ver tudo aqui. E é interessante também você entender aqui, ó, sobre os planos. Por quê? Praticamente tudo que nós vamos ver aqui vai dar para fazer no plano gratuito. Tudo que você precisa é só ter uma conta da Google. O que vai mudar são os limites de uso, por exemplo. Eu quero gerar aqui podcast, áudio. Então, se você tiver um plano pago, você vai conseguir gerar mais. Também vai mudar aqui o acesso aos modelos, a velocidade que você vai ver novos recursos na plataforma, e o mais importante aqui, que é a limitação da quantidade de fontes. No plano gratuito, você pode adicionar até 50 fontes por notebook. No Plus, até 100 fontes. No Pro, 300 fontes. E no Ultra, até 600 fontes por notebook. Mas as 50 fontes do gratuito já resolve muita coisa. Outra coisa, clicando aqui no Baixe o App, você tem o acesso aos aplicativos do Gemini Notebook, que está disponível para Android e para iPhone. Para acessar, eu vou clicar aqui em Teste o Gemini Notebook e estamos dentro da plataforma. Repara que ele já mostra aqui um pop-up no primeiro acesso e essa pop-up ela explica uma coisa muito importante. A ideia é nós carregarmos vários arquivos dentro dessa plataforma, seja para estudo, para trabalho, muitas vezes arquivos importantes, confidenciais. Então de cara nós vemos aqui, ó, seus dados ficam protegidos e não são utilizados para treinar o Gemini Notebook, a menos que você envie feedback. Quando você compartilha feedback para nos ajudar a aprimorar o produto, podemos analisar o contexto completo da interação, incluindo perguntas, envios e respostas do modelo. E deixa claro que a ferramenta também pode cometer erros. Ok. Aqui ele abriu uma pop-up para eu adicionar uma fonte. Por quê? Ele entrou direto aqui em um notebook. Eu vou fechar essa pop-up aqui, ó, e se você ver, aqui em cima tá o nome do notebook. E como eu não adicionei nome nenhum, tá notebook sem título. Quando você acessar a primeira vez, não é isso que você vai ver. Eu vou clicar aqui em cima nesse ícone e ele vai me levar para a home aqui do notebook. Agora sim, quando você acessar notebook.google, você vai cair aqui na home do Gemini Notebook. Importante, tá? Ao longo do vídeo aqui eu posso falar Notebook LM e eu tô falando do Gemini Notebook, porque o Notebook LM agora é Gemini Notebook. Um novo nome para o mesmo excelente produto. Vamos lá. E o que tem nessa tela? Nós vemos aqui, ó, notebooks em destaques e os notebooks recentes que eu criei. No caso aqui, ó, esse primeiro é aquele notebook sem título. Consigo mudar aqui a forma de visualização, de card para lista, ordenar pelo mais recente, ordenar por título e também criar um novo. Aqui em configurações tem 3 opções importantes. A primeira aqui é o dispositivo, ou seja, o tema, se você quer no modo claro, no modo escuro, que é o que está agora. Em notificações, você pode habilitar para receber uma notificação quando for concluída alguma coisa que você pediu. E uma das mais importantes é essa saída de idioma, que está no modo padrão
não, provavelmente já vai pegar o idioma que está no seu PC, ou você pode optar por mudar aqui, ó, por exemplo, português do Brasil, salvar. Sobre os notebooks, eu vou voltar aqui para o modo card, nós temos aqui em cima os notebooks em destaques, se eu clicar aqui eu vejo mais notebooks em destaques, vale muito a pena você dar uma navegada neles, acessar, ver como que funciona. Por exemplo, esse aqui, ó, seus olhos podem explicar sua saúde. Quando acessamos, vemos aqui fontes, o chat e alguns itens já gerados. Eu vou explicar isso para vocês no notebook zerado. Quando eu clico em coleção, abre aqui uma pop-up para eu criar uma coleção mesmo de notebooks. É como se eu tivesse uma pastinha cheia de notebooks que eu vou gerando. Eu posso dar um nome para essa coleção e pesquisar os meus notebooks aqui, ó, e adicionar os que eu quero e depois clicar em criar. Dessa forma você organiza muito melhor os seus notebooks. E mais para frente vocês vão ver que agora tem uma opção para você organizar suas conversas do Gemini dentro de notebooks e isso ficou muito legal. Então voltando, eu posso criar aqui um novo notebook e aí ele volta para aquela mesma tela que nós vimos, ou eu posso acessar um dos notebooks criados aqui e eu vou excluir um aqui só para não ficar esse lixo. Pronto. Acessar notebook sem título. Ele mostra novamente a pop-up aqui, mas eu vou fechar mais uma vez e explicar aqui essa interface. Aqui é onde a mágica acontece. Eu tenho aqui 3 colunas que eu consigo redimensionar também, às vezes pode ser necessário, e consigo também esconder as colunas, tanto a da esquerda como a da direita. A coluna da esquerda são as fontes. As fontes são os textos, os sites, os vídeos do YouTube, PDF, tudo que eu quero adicionar para depois conseguir conversar com o chat e depois pedir para gerar recursos. Como que eu adiciono uma fonte? Eu posso clicar aqui em adicionar fonte, abre aquela pop-up que nós vimos, e aí eu posso enviar arquivo, posso clicar aqui, ó, em sites ou YouTube, aí a pop-up muda e eu adiciono aqui as URLs de vídeos do YouTube ou uma URL de um site. O interessante é que você pode colocar URLs de vários sites, de vários vídeos do YouTube, e olha que legal, não precisa ser só em português, você pode colocar sites em inglês, vídeos em inglês, espanhol, japonês, qualquer idioma, e depois consegue fazer perguntas em português. E ele também te responde e gera todos os arquivos que a gente vai gerar aqui em português. Posso adicionar arquivos do Google Drive e também textos que eu copiei. Posso copiar um texto num artigo e colar aqui, ó. Só clicar aqui, texto copiado, e colar esse texto. Tudo isso vira uma fonte. Eu vou colocar esse texto aqui, ó, teste. Lógico que vai ser um texto muito maior, mas se eu inserir, ele vira uma fonte aqui. A partir do momento que eu adiciono uma fonte, eu posso vir aqui, ó, e habilitar ou desabilitar para ela ser ou não utilizada no chat. Posso renomear a fonte ou remover essa fonte. Uma coisa legal sobre a fonte e que é uma novidade é que quando você adiciona aqui fontes do Google Drive, vai abrir o meu Google Drive, eu posso selecionar aqui a fonte e inserir aqui embaixo. Qual que é a novidade? Antes, quando eu importava um arquivo assim do Google Drive, se eu alterasse o arquivo lá no Drive, eu precisava subir ele de novo no notebook LM. Agora não. De acordo com essa notícia aqui, ó, tem até um ícone aqui mostrando a sincronização. Estamos facilitando atualizações de suas fontes e insights no notebook LM, habilitando a sincronização automática com o Google Drive. Com essa atualização, à medida que o conteúdo dos seus arquivos no Drive evolui, as informações no notebook são atualizadas automaticamente. Isso sem dúvida é muito bom. Se você tem um documento específico da empresa no notebook LM compartilhado com funcionários, você pode ir alterando aquele arquivo que vai refletir no notebook. Ainda em fontes, eu consigo pedir para ele buscar uma fonte para mim. Eu posso deixar aqui para ele buscar tanto no meu Drive como na web. E aí eu tenho a opção aqui de pesquisa rápida e também o Deep Research, que é uma pesquisa mais profunda. Eu vou selecionar aqui na web, pesquisa rápida, e vou pedir o seguinte: encontre fontes confiáveis e recentes sobre os possíveis riscos da inteligência artificial para os seres humanos e para a sociedade. Cliquei e ele começa a pesquisar em sites. Ele trouxe aqui, ó, essas fontes e mais 7 fontes que eu posso clicar aqui e ver tudo, ó. Aí ele abre todas. O que é interessante? Quando eu estiver realmente aqui pesquisando alguma coisa, é importante eu ver se a fonte é confiável. Para isso, eu clico aqui na setinha, ó, e consigo ler aqui as informações. Decidi que é um canal confiável, aí eu posso vir aqui selecionando qual que eu quero, qual que eu não quero. Então, nesse caso, eu vou selecionar tudo, vou voltar aqui em fontes só para a gente ver, ó, e vou clicar aqui em importar. Então, ele começa a importar todas as fontes, ó. Alguma pode dar erro também, como essa em vermelho, ó, e pode acontecer quando você utiliza essa função. Uma coisa legal que eu não me recordo de ter visto quando eu fiz lá atrás o primeiro vídeo do notebook é a ordenação dessas fontes, ó, que eu consigo
ordenar por fontes mais recentes, ou por tipo e também por título, e essa categorização, ó, eu vou clicar aqui e ele demora um pouquinho e categoriza todas as minhas fontes de forma automática. Ele pegou aqui que algumas fontes são regulamentação e política, então essas duas, outras são relatórios globais, riscos e ameaças e segurança de IA. Isso é interessante. Vimos então a parte das fontes e tem mais uma forma de adicionar fontes que eu vou explicar mais para frente, que inclusive é uma novidade que torna o notebook ainda mais inteligente. E uma vez que adicionamos fontes, agora precisamos conversar com essas fontes. Para isso, nós temos esse painel aqui do meio, que é o chat. É onde eu vou perguntar e ele vai pesquisar nas fontes para me responder. Repara duas coisas aqui, ó. Primeiro, tá? O paradigma do teste. Por que tá esse nome aqui? Porque quando eu adicionei aquela fonte que eu escrevi só teste, ele foi lá e deu um título para o meu notebook que eu posso mudar aqui, ó, clicar, digitar e alterar o nome. E ele também criou aqui um resumo. Ele faz isso porque, ó, aqui em cima, ó, nos 3 pontinhos, em personalizar notebook, está habilitado para definir um resumo personalizado do notebook. Por padrão, o Gemini Notebook gera automaticamente um resumo que é atualizado sempre que você abre o notebook. Para que isso não aconteça, defina manualmente um resumo personalizado. Então eu posso habilitar aqui, ó, e escrever o resumo que eu quiser. Eu também posso alterar o nome aqui e outra novidade que eu consigo adicionar aqui, ó, uma capa para personalizar o meu notebook. Adicionei essa capa aqui e isso deixa um pouco mais personalizado. Inclusive é a mesma capa que eu vejo aqui na home. Além da capa, eu também posso, nesses 3 pontinhos, excluir o histórico de conversas, mas como eu não conversei ainda, não tem nenhuma conversa para excluir. Já aqui nas configurações do notebook, eu consigo configurar a minha conversa. A ideia é eu personalizar o notebook para alcançar diferentes objetivos, fazer pesquisas, aprender, conhecer diferentes perspectivas ou conversar em um estilo e tom específicos. Então a primeira configuração aqui, ó, qual que é a meta, o estilo ou o papel na conversa? Ah, eu quero padrão, quero um guia de aprendizado ou personalizado, e eu posso descrever aqui como que eu quero. Ele até dá uns exemplos aqui. Responda como alguém que está fazendo um doutorado. Fale como se fosse um mestre de RPG. São as instruções que eu vou passar para ele. E também escolha o tamanho da resposta. Tem padrão, mais longa e mais curta. Vamos deixar os dois no padrão. E agora vamos para o chat mesmo, para a conversa. Repara que aqui ele dá algumas ideias, né, do que eu posso perguntar para ela. Outra coisa importante, ó, aqui mostra que essa resposta vai ser em cima de 9 fontes, que são as fontes que nós adicionamos aqui. Se eu desabilito uma fonte, aí a resposta passa a ser com base em 8 fontes. Eu vou enviar exatamente essa pergunta aqui, ó. Quais são os principais riscos de segurança IA? Se eu clicar, ele já faz a pergunta. Seria a mesma coisa de eu digitar e enviar. Toda a análise que ele está fazendo agora é com base nas minhas fontes. E você pode ver isso na resposta, ó. Os riscos de segurança da inteligência artificial são amplos e podem ser classificados em 3 dimensões principais: uso indevido intencional, mau funcionamento e risco sistêmico à sociedade. Da onde que ele tirou isso? Tem o número 1 e 2 aqui, ó. Os dois aqui estão relacionados à mesma fonte, que é essa fonte aqui, e eu posso clicar aqui embaixo, ó, em ver fonte. Mas ele trouxe aqui o trecho que ele pegou, tá vendo? Se eu clicar em ver fonte, eu vejo aqui a fonte aqui do lado, ó, de onde que ele pegou essa informação. O mesmo acontece aqui para todo o texto gerado. Então tem aqui, ó, esse 22 está na mesma fonte. 23 já é outro arquivo, ó. Se eu clicar em ver fonte, aí abre aqui do lado essa outra fonte. Eu posso copiar todo o texto que ele gerou, posso dar um feedback aqui, ó, foi uma boa resposta ou foi uma resposta ruim. Mas eu também posso salvar essa resposta aqui nas observações. Quando você conversar aqui com a IA e ela gerar uma resposta que você achou interessante, é importante para você, você precisa salvar para não perder ela. Eu posso clicar aqui em salvar e ele vem aqui para o lado do estúdio, que eu já vou explicar para vocês como que funciona. Mas ele salvou exatamente essa resposta, ó. Se eu clicar, eu vejo aqui a resposta dele. Ah, e ainda em fontes, essa resposta que eu salvei, ela pode ser convertida para uma fonte. Eu clico aqui, ó, converter em fonte, ela veio para esse canto e a partir daí virou uma fonte também. Agora, lembra que eu falei que tinha novidade nessa área? Esse tema em específico gera muita discussão. Algumas pessoas acreditam que a IA pode dominar o mundo, outras que não passa de uma ferramenta que vai ajudar os seres humanos. Ou seja, tem diferentes pontos de vista. E eu quero que a IA encontre fontes que representem esses diferentes pontos de vista. Mas olha que interessante, agora ela vai se basear em dados que já possui para determinar
adicionar novas fontes que complementem essa fonte atual. Para complementar a fonte atual, busque outras fontes que representam pontos de vista divergentes sobre os possíveis riscos da IA para a humanidade. Ela fez uma análise, nós temos 10 fontes, certo? E ela começou a fazer uma nova pesquisa e trouxe mais dados, ó. Ela trouxe mais 10 fontes e eu vou importar todas elas. Ó, agora tem todas essas fontes, essas aqui ficaram com erro, eu vou excluir. Inclusive tem uma opção ali que já remove todas com falha. E eu posso melhorar ainda mais. Eu posso enviar o seguinte: com base nas fontes atuais, identifique assuntos ou pontos de vista que ainda estão poucos abordados e encontre novas fontes confiáveis para preencher essas lacunas. Olha que interessante que ele encontrou. Com base na análise das 18 fontes, é possível notar que o debate está bem consolidado em torno de 3 eixos. No entanto, identifiquei as seguintes lacunas ou pontos de vista ainda pouco explorados: perspectiva do sul global, riscos ambientais como ameaça sistêmica, impacto cognitivo e educação a longo prazo e riscos na interseção com a computação quântica. De fato, isso tudo faz muito sentido, então posso pedir aqui: busque novas fontes confiáveis que preencham as lacunas identificadas nos tópicos 1, 2, 3 e 4. No caso aqui ele está falando que precisa focar em pelo menos uma primeiro. Então eu vou falar para ele focar no sul global. Iniciou aqui uma pesquisa aprofundada, já usando o Deep Research, está aqui, ó, planejando. Está falando, inclusive, que eu posso sair dessa página. Aliás, isso é muito legal. Quando a gente entrar no painel de estúdio, pedir para gerar um áudio, um vídeo, uma apresentação, você vai ver que ele fica ali trabalhando, carregando, igual a pesquisa está acontecendo agora. E enquanto ele está trabalhando, você pode simplesmente fechar, desligar seu computador. Ele não vai interromper o processo. Ele vai continuar gerando a pesquisa, gerando o vídeo. Quando você chegar e ligar de novo ou acessar o notebook, está lá, disponível. Continua pesquisando, ó, e essa pesquisa está demorando um pouco mais, porque é uma pesquisa mais profunda. E obviamente que eu só vou fazer ela aqui, a perspectiva do sul global, que é essa que está rodando, mas eu poderia em seguida pedir riscos ambientais, impacto cognitivo e interseção com a computação quântica. Agora nós vamos conhecer o painel de estúdio e é aqui que o notebook se destaca. Esse aqui, ó, é o painel de estúdio e aqui nós podemos gerar resumo em áudio, apresentação, um vídeo explicativo, um mapa mental, relatórios, cartões didáticos, teste interativo, infográfico e tabela de dados. Cada item desse tem uma configuração. E tem uma novidade nessa parte do áudio que eu acho que poucas pessoas viram. Vamos gerar rapidinho, então, tudo que nós podemos gerar aqui, ó. Então, a apresentação, que aqui, na versão gratuita, tá como beta. Essa daqui, que é uma versão paga, ó. Tá vendo que não tá aparecendo nada em beta aqui? Mas na prática, isso não muda nada. Então, voltando para a apresentação, eu posso gerar uma apresentação detalhada ou slides do apresentador, que são slides limpos com elementos visuais e os principais pontos da discussão para ajudar enquanto eu falo. A apresentação detalhada, ela tem mais texto. Faz mais sentido quando eu quero enviar essa apresentação para uma pessoa específica, como se fosse uma apresentação de um relatório. Já o slide do apresentador são menos texto, para eu apresentar mesmo para alguém. Idioma, duração, se é curta, se é padrão, fontes, também posso descrever aqui. No caso, eu vou deixar a apresentação detalhada, gerar resumo em vídeo. Posso gerar aqui no formato vídeo explicativo ou só um resumo mesmo. Vou deixar vídeo explicativo em português, usando as 18 fontes. E olha que interessante, a seleção do estilo visual. Eu posso deixar aqui automático, posso personalizar. Então, quando eu clico em personalizar, eu descrevo o estilo que eu quero, ou eu posso usar o clássico do notebook LM, ou esses outros, quadro branco, kawaii, anime, aquarela, impressão retrô, retrô e dobradura. Vamos deixar aqui o impressão retrô. Repara que conforme eu vou clicando para gerar, ó, ele vai gerando aqui. Mapa mental, gerar, relatório. Posso pedir para criar aqui no formato de criar do zero, um relatório personalizado especificando a estrutura, o estilo, o tom e muito mais. Ou um documento de resumo, um guia de estudo, um post de um blog, e ele também sugere alguns formatos. Para esses daqui, ó, eu posso clicar nesse lapisinho para editar também. Por quê? No fundo, quando eu escolho um daquele tema, ele já tem aqui uma instrução, que se eu escolher criar do zero, eu tenho que preencher ela. Se eu escolher algum que já existe, por exemplo, um post de blog, ó, já está preenchido. Vamos clicar aqui, ó, no post de blog e ele começa a gerar também. Cartões. Ah, eu quero menos cards, padrão, ou mais cards no nível fácil, médio, padrão ou difícil. Vamos deixar no difícil aqui e gerar. Testes. Quantas questões eu quero nesse teste? Ah, eu quero menos, quero padrão, quero mais questões. Vou deixar o padrão.
Qual o nível de dificuldade? Eu vou colocar fácil. Também poderia descrever aqui o tema que eu quero que as questões foquem. E aí você vê como que essa ferramenta é boa para estudar, porque eu consigo gerar tudo focando em assuntos específicos da minha fonte. E aqui você pode perguntar, poxa, mas ele vai se basear em toda a fonte? Às vezes ele vai se basear em parte da fonte ali que não faz muito sentido eu estudar. E aí é onde entra aquilo que eu comentei com você, porque lembra, você fez todo um levantamento de fontes aqui. Aí você estabeleceu aqui no chat que, ó, algumas fontes estão faltando para esse assunto ficar bem completo. Aí você carregou mais fontes e você consegue agora ficar gerando vários conteúdos ali, salvando igual nós salvamos isso daqui a partir de um chat e transformando ele em fonte. E aí você pode desselecionar as fontes que você não quer e gerar todos esses recursos aqui que nós estamos gerando a partir de fontes que você criou com as suas conversas. Então, voltando aqui para o teste, eu não vou especificar um tema aqui para ele focar, vou só gerar. Temos também infográfico, que eu posso selecionar idioma, se eu quero no modo paisagem, retrato ou quadrado, vou deixar paisagem, posso escolher também o estilo visual, ó. Tem vários estilos aqui, eu vou escolher esse profissional e também o nível de detalhamento, se é conciso, padrão ou detalhado. Eu vou deixar detalhado, gerar. Por último, vou gerar aqui a tabela de dados. Também não vou preencher nada, vocês viram que em praticamente todos ali eu consigo colocar uma instrução, né? E gerar. Enquanto ele está gerando e antes de mostrar os resultados, temos novidades nessa parte do estúdio também. Olha que interessante. Aqui na conta gratuita, na hora que eu vou gerar o resumo em vídeo, ó, ele aparece duas opções, como nós vimos, vídeo explicativo e resumo. Porém, se eu mudar o idioma aqui nas configurações para inglês e aqui na URL, ó, eu colocar isso daqui, ó, notebook.google.com/interrogação HL igual a EN e entrar, eu vou abrir de novo aqui meu notebook, vou clicar aqui em Video Overview e só apareceu em inglês aqui, ó, o modo detalhado e o modo de resumo. Mas na conta paga eu fiz o mesmo processo e quando eu acesso, vem três opções: o curto, o detalhado e agora o modo cinemático. E eu vou gerar para a gente ver qual que é a diferença desse modo cinema. Selecionado e gerar. Lembrando que só apareceu no plano pago e o meu aqui, ó, é o Pro. Outra diferença que apareceu, e essa é tanto no pago como no gratuito, nas duas tiveram essas opções, foi essa mãozinha aqui na hora que eu gerei a conversa em áudio. Mas ela só apareceu quando eu gerei um áudio em inglês. O áudio em português aqui embaixo, ó, que foi o primeiro que eu criei, não apareceu essa mãozinha, só tem o play, tá vendo? Já já eu vou mostrar o que é. Então vamos lá, vamos começar a ver o que ele gerou aqui e lembrando que nós não vamos parar aqui no notebook, tá? O antigo notebook LM. Não, nós vamos ver também o que tem de novo lá no Gemini, porque lá a gente consegue utilizar esses notebooks de uma forma muito interessante também. Vamos começar aqui, ó, pelo mapa mental. Eu consigo ver o mapa mental quando eu clico nele. É muito útil para estudar, tem pessoas que gostam de estudar com esse mapa mental, ó, conforme eu vou clicando, ele expande aqui, eu consigo ver mais detalhes, tá vendo? Voltando aqui para o estúdio, nós também temos o relatório. Lembra que eu pedi para gerar no formato de post de blog? Quando eu clico aqui, ele gerou um post para o blog mesmo, olha que legal, bem completo, tudo baseado nas fontes. O quiz, que foi o teste que nós pedimos para ele gerar. Ele gerou esse daqui, ó, muito bom para estudar também. Então tá aqui, ó, de acordo com a revisão baseada nos relatórios internacionais de segurança, quais as 3 dimensões fundamentais em que os riscos da IA são examinados? Aí eu posso escolher um deles, ó, vou escolher a C aqui, eu nem li. Tá errado, já aparece em vermelho e a correta é essa daqui, ó, A, o mau uso intencional. Aí eu consigo navegar aqui para a próxima. E assim eu consegui ir estudando com esse quiz. Temos também o modo Data Table, que ele vai gerar aqui uma tabela, ó. Eu vou até aumentar para vocês verem, tá vendo? Mas o que é legal? Aqui em cima, ó, eu consigo exportar para o Google Sheets. Se eu clicar, ele exporta e abre diretamente aqui no meu Google Drive. O modo Slide, que é uma apresentação. Se eu abrir aqui, ó, fica mais fácil para a gente ver. E olha que apresentação mais bonita. O legal é que eu também posso dar um play aqui para ir apresentando. Ó, vou clicando e temos uma novidade aqui também. Por quê? Se saiu alguma coisa errada na apresentação, como é que a gente faz para corrigir? Agora nós temos esse botão aqui, ó, revise. Quando eu cliquei no botão, eu estava no slide 5. Então eu tenho aqui, ó, um campo para alterar qualquer coisa que eu quiser nesse slide. E eu também posso ir alterando em todos, ó. Eu estou no modo edição, então vou clicar aqui no slide 1, posso pedir uma alteração. Slide 2, pedir outra alteração e assim por diante. Aqui, ó, ele vai mostrar
as alterações que estão pendentes. Depois que eu fizer todas as alterações no slide, eu posso clicar aqui, ó, para gerar essa nova versão revisada. E claro, nós conseguimos também, ó, nesses 3 pontinhos, fazer o download da apresentação em PDF e também PowerPoint. Olha ela em PDF aqui, ó. E como não tenho PowerPoint instalado na minha máquina, eu joguei aqui para o Google Drive, ó, e eu consigo abrir ela no Google Slides. Porém, nesse caso aqui, depois de pronta, eu não consigo editar ela, tá? É como se fosse uma imagem mesmo. Se eu clicar, o máximo que eu consigo é redimensionar. Mas se eu faço dessa forma aqui, crio uma apresentação PPTX sobre os resultados da pesquisa. Ele vai criar esse cara aqui. Eu consigo fazer o download, abrir com PowerPoint ou importar aqui no Google Drive. E agora a minha apresentação é editável. Eu consigo alterar em todas as páginas. E eu também posso pedir outros formatos. Por exemplo, um DocX. Tá aqui o documento do Word com tabela e tudo, ó. Posso pedir um arquivo Markdown, que é esse arquivo. Posso pedir uma imagem JPEG, uma imagem PNG e pedir um PDF. Eu consigo visualizar, navegar nas páginas e fazer o download. Bem completo também, com tabela, com gráfico e as referências, igual o DocX. Mas pelo menos para mim aqui, essa forma de pedir apresentação editável, documento do Word, PDF, Markdown, funcionou na versão paga. Na versão gratuita eu não consegui fazer funcionar. Outro item que eu gerei aqui é o infográfico. Gerou esse infográfico aqui, ó, o estado da segurança de IA, riscos, falhas e a corrida global, bem detalhado, ó. Legal, né? E eu consigo fazer o download dele clicando aqui. Temos também aqui os flashcards, que são os cartões que vão auxiliar no estudo também, ó, porque eu posso expandir aqui e ter aqui várias perguntas para eu ir estudando também. Por que os modelos de IA geram as chamadas alucinações? Vejo a resposta, o sistema depende de padrões estatísticos em vez de conhecimento verificado ou raciocínio casual. Acertei. Qual a principal limitação? Errei. O legal é que eu consigo também pedir aqui, ó, para ele explica a resposta para mim. E aí ele volta aqui para o chat, ó, e o chat começa a trabalhar para explicar a resposta do card. Também temos algumas opções aqui no próprio flashcard, ó. Eu posso dar um restart, posso alterar a ordem, fazer o download, adicionar um novo flashcard e também editar. Ah, essa pergunta não tá legal, eu posso editar. E chegamos aqui na parte do vídeo e áudio. Então eu vou primeiro aqui na parte do vídeo, ó, da versão gratuita, sem ser aquele modo cinema. Você vai ver que esse modo de vídeo, eles são slides passando e uma narração. Vou colocar até o fone aqui para conseguir ouvir. Sabe aquela sensação de que a inteligência artificial está crescendo numa velocidade que a gente mal consegue acompanhar? Pois é. Ela é real, é fascinante, é transformador, sem dúvida. Mas com esse avanço todo, vem uma necessidade gigante e urgente de entender não só as coisas incríveis que a IA pode fazer, mas os riscos que estão profundamente amarrados a tudo isso. Nesta análise de hoje, a gente vai mergulhar em dados reais e pesquisas científicas de ponta para desvendar exatamente o que está em jogo quando o assunto é a segurança da IA. Bora lá? Então, a grande questão de $1 milhão hoje é exatamente essa. A inteligência artificial traz mais riscos ou benefícios? Legal, né? Mas agora temos também o modo cinema. Vamos lá para a versão paga. Aqui na versão paga e em inglês, ele gerou esse cara aqui, ó. Vamos ver. Large language models are scaling at a staggering rate. In just a few years, developers have moved from algorithms trained on billions of parameters to massive structures processing trillions. Algorithms used in corporate recruitment have filtered out resumes containing the word women's. These biases emerge from compounding multi-node systemic failures. Addressing the problem requires looking past the individual data point to the broader architecture that allows these errors to propagate. To understand how neutral mathematics produces discriminatory outcomes, we have to look inside the algorithm itself. Muito bom. A opção short para gerar o vídeo, essa opção aqui, ó, ela gera um vídeo assim. Western AI researchers are actively warning of human extinction. But 80% of Chinese scientists see AI as a tightly managed engine for national growth. Inclusive, esse foi gerado no plano gratuito, mas ele também tem algumas animações, ó, não é só uma imagem passando. Those two scientists the exact same advanced AI model, and their systems react completely differently. E também na geração do áudio, aquele modo podcast que vocês já conhecem, ó. Primeiro ele gerou esse daqui, sem a mãozinha. Lembra que eu comentei da mãozinha aqui, ó? Vamos nesse aqui, para quem não conhece, é um podcast, ó. Amanhã de manhã, do nada, o sistema de um grande banco internacional cai. Ou, tipo, a rede de energia de uma cidade inteira sai do ar. Um apagão total. Exato. O caos se instala. E agora, qual que é a diferença, então, da mãozinha? Vou clicar aqui, ó, interativo. Aí já muda um pouquinho aqui a tela, vou aumentar, e olha que legal. Vou dar o play. Usually when we talk about engineering something incredibly powerful, there is this expectation of like immense precision and absolute control. Right, yeah. Like building a bridge or a Join. nuclear reactor. Exactly. Oh, our listeners got something to share. Let's hear it. Hey, this is really interesting. I'll keep listening. Hey, we are so glad you are joining the conversation. It's great to have you with us. You mentioned occupation, which is a massive piece of this. Absolutely. It hits home for everyone. What does this mean for our careers and the work we do? Será que eles vão entender eu falando em português? Oi, tudo bem? Vocês entendem eu falando português?
You want us to touch on how this is playing out in the Portuguese-speaking world? That is a great call because Brazil is actually right at the center of these big AI debates. Então, assim, eles entendem que eu tô falando em português ali, mas o áudio já foi gerado em inglês. Então, é como se eu participasse, fizesse alguma pergunta específica sobre um assunto, mas só vai funcionar legal, por enquanto, em inglês. In dentistry now to detect... Oh yeah, let's hear it. Why are companies cutting their AI safety teams? That is a tough but really important question that gets to the heart of it right now. It is so true. And honestly, it is pretty concerning when you look at the recent safety report. Legal, né? E não para por aqui, porque nós temos o notebook dentro do Gemini. Quando eu acesso o Gemini.google, eu tenho aqui o menu padrão, certo? Tem aqui o Spark, se você não viu ainda sobre esse agente, tem um vídeo aqui no canal, dá uma olhada que ficou bem legal. Mas eu tenho também aqui notebooks. Clicando, abre os meus notebooks. Eu posso clicar aqui em todos os notebooks. Aqui eu vejo a lista de todos os meus notebooks. Mas eu também posso criar um novo notebook. Ele pergunta no que eu estou trabalhando e ele deixa eu criar um notebook para organizar as minhas ideias. Isso é legal porque eu consigo agrupar conversas por temas e usar as fontes como base de conhecimento. Ou também selecionar que eu quero estudar e aprender, tendo aulas personalizadas e acompanhando o meu progresso. O que eu achei interessante é que se eu seleciono organizar ideias, dou um nome para o notebook, aula sobre IA, eu consigo pegar minhas conversas antigas, aqui estão todas as minhas conversas, e eu consigo organizar agora. Posso clicar nos 3 pontinhos e adicionar ao notebook. Agora é só escolher qual notebook eu quero, escolhi o aula sobre IA e a conversa agora aparece aqui. Isso é muito bom. Com frequência eu tenho várias conversas relacionadas ao meu lado pessoal, ao lado profissional, algum projeto específico que eu estou fazendo e geralmente fica tudo ali bagunçado. O notebook agora é como se fosse um projeto, igual nós temos no Claude, no ChatGPT, porém com o poder do antigo notebook LM, porque aqui eu posso adicionar as fontes da mesma forma que nós temos lá no notebook, enviar arquivos, adicionar do Drive, adicionar sites, texto, e essas fontes vão fazer parte desse notebook. Mas tem mais, numa nova conversa eu posso clicar no mais uploads e selecionar um notebook para conversar. Eu posso selecionar inclusive mais de um notebook e adicionar. Agora, qualquer pergunta que eu fizer no Gemini vai usar como fonte os notebooks selecionados. Ao invés de fazer isso, eu poderia clicar direto aqui no notebook e conversar com ele também. E sabe o que é legal? Eu também consigo criar um site, até mesmo um dashboard, usando as fontes desse notebook. Crio um dashboard interativo sobre os resultados da pesquisa. Enviar. E tá aqui o código do dashboard. Mas dá para melhorar, tá? Só que antes vamos ver o que ele gerou. Eu vou fazer o download aqui, abrir aqui o HTML, mas repara, ficou com algum bug aqui. Se eu pedir para corrigir, ele vai corrigir. Mas eu falei que dá para melhorar porque eu posso clicar no mais aqui, ó, e selecionar Canva e enviar o mesmo prompt para criar um dashboard interativo. E ele criou esse dashboard. Olha que legal. Tudo com base nas fontes do notebook. Eu consigo ver também o código gerado e consigo fazer também o download. E ainda não acabou, porque para finalizar, você também pode ter um agente e esse agente responder com base nas fontes. Mas para entender sobre o agente, você vai ter que ver o meu vídeo sobre o Spark. Mas olha como é simples. Mudei aqui para Spark. Posso criar habilidades, que inclusive essa tela aqui, se você ver o vídeo do Spark, estava com um erro e não aparecia de jeito nenhum as habilidades. Então é assim que eu consigo gerenciar as habilidades. Também tem aqui programações que eu posso programar aqui para o agente fazer diariamente, uma vez por semana, uma vez por mês, ou uma ação direto. E como que eu faço para vincular com o notebook? Muito simples. Clico no mais uploads e seleciono aqui os notebooks que eu quero. Selecionei, adicionar, pronto. Agora o meu agente vai responder com base nas fontes do notebook. Demais, né? Esse é o Gemini Notebook. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like para me ajudar, ajuda demais. E considera se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu sou Eli Rigobelli, muito obrigado por assistir e até o próximo. Tchau! Deixa eu lá salvar as crianças.